nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declara aberta a 29ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto à apreciação dos senhores conselheiros e senhora conselheira a ata da sessão do dia 19 de setembro de 2017. Não havendo quem se manifesta, dou por aprovada. Registro a ausência justificada do conselheiro Sebastião Vércio, ficando adiadas as pautas do conselheiro substituto Hamilton Coelho, bem como o processo 987-677, item 84, da minha pauta, por falta de quórum. Indagos a senhora conselheira Adriana Andrade e o conselheiro substituto Hamilton Coelho se há suspeição ou impedimento ainda não declarados em algum processo da pauta. Doutor Hamilton. Sim, excelência, eu tenho aquele de 12 do Indaiá. 200 e quanto? 224, né? Sim, senhor. 224, excelência. Declaro minha suspeição nos termos e limite do artigo 145, parágrafo 1º da Lei Processual Civil. Fique adiado o processo 862-604. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno, promovo a inversão da ordem da pauta, iniciando a votação pelo processo 951-755, número 232 da pauta, de relatoria da conselheira Adriana Andrade, em virtude do pedido de sustentação oral formulado pelo advogado Kilderi Guzmão Chaves, quem convido a tomar. Passa a palavra à conselheira Adriana Andrade para a leitura do relatório. Obrigada, senhor presidente. Tem a palavra. Processo de número 232 dessa pauta publicada. Trata os autos de tomada de conta especial instaurada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana em 7 de 10 de 2013, por meio da Resolução 36 de 2013, folha 9, para apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar dano ao erário relativamente à aplicação dos recursos oriundos ao Convênio 300 de 2010, celebrado em 3 de 12 de 2010 entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da CEDRU, e o município de Carbonita, folha 13 a 18. O convênio objetivou a execução do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e plano de trabalho no valor global de R$ 81.050 e tinha um prazo de vigência de 12 meses. Foram signatários o senhor Benedito Walter de Moraes, prefeito do município, e o senhor Sebastião Navarro Vieira Filho, secretário de Estado à época. Em 14 de 4 de 2011, por meio do primeiro termo aditivo de ofício de prorrogação de vigência, a vigência foi alterada para terminar em 5 de 5 de 2012, folha 63 a 71, e assim o prazo limite para apresentação da prestação de contas passou a ser dia 4 de 7 de 2012. Tempestivamente, em 4 de 7 de 2012, a Secretaria recebeu a prestação de contas final, conforme o ofício de encaminhamento assinado pelo gestor municipal e documentação juntada. Reprovadas as contas apresentadas e tendo a CEDRU considerado que a obra não atingiu seu objetivo, instaurou-se em 7 de 10 de 13 a tomada de conta especial, a folha 9.
A Comissão de Tomada de Contas Especial, nos termos do relatório as folhas 290 a 303, concluiu que ocorreu a execução parcial do objeto do convênio 300 de 2010 e apurou o débito no valor histórico de R$ 22.150,34, identificado como responsável pelo ressarcimento o senhor Benedito Walter de Moraes, prefeito à época. A auditoria setorial da CEDRU, em seu relatório, as folhas 311 a 318, divergindo da Comissão de Tomada de Conta Especial, concluiu pela não execução do convênio e por dano no valor de R$ 77 mil, total dos recursos transferidos ao município de responsabilidade do gestor municipal e ordenador de despesa. A documentação apresentada pela Secretaria foi autuada nessa Corte de Contas como tomada de contas especial e o processo, após distribuição em 3/5/15, foi encaminhado à análise da unidade técnica, que em seu relatório datado de 25/5/2015 sugeriu a citação do senhor Benedito Walter de Moraes, prefeito do município de Carbonita, do senhor José Ferreira Santiago, engenheiro da prefeitura, e dos senhores Paulo Mansur dos Reis e Olavo Bilac Pinto Neto, secretários de Estado. Devidamente citados, apresentaram defesa em conjunto o senhor Olavo Bilac Pinto Neto e o senhor Paulo Mansur dos Reis, assim como os senhores Benedito Walter de Moraes e José Ferreira Santiago. A unidade técnica, no relatório às folhas 421 a 432, considerou procedentes as justificativas apresentadas pelos ex-secretários. Quanto à defesa do ex-prefeito e do engenheiro, concluiu que não foi apresentado fato novo que pudesse afastar a responsabilidade do gestor municipal pelas irregularidades apontadas na tomada de conta especial. Os senhores Benedito Walter de Moraes e o senhor José Ferreira Santiago, alegando existência de documentos e fatos que não eram do seu conhecimento, na data do oferecimento da sua defesa, apresentaram documentação acostada às folhas 436 a 444, requerendo sua inclusão na análise das razões de defesa. Em novo reexame, a unidade técnica ratificou o seu entendimento anterior e propôs que as contas sejam consideradas irregulares. Considerou que é da responsabilidade do senhor Benedito Walter Moraes responder com seu patrimônio pessoal para restituir ao erário o valor de R$ 22.150,34 devidamente atualizado. O Ministério Público, junto ao Tribunal, no parecer às folhas 450 a 453, datado de 20/6/2016, opinou pela irregularidade das contas do senhor Benedito Walter Moraes, nos termos do artigo 48, inciso 2 da Lei Complementar 102 de 2008 e do artigo 250-3 do Regimento Interno, devendo ser-lhe determinada a restituição do montante apontado pela unidade técnica e aplicadas as seguintes sanções: multas em decorrência da rejeição das contas, artigo 85.1 do Regimento Interno, multa de até 100% do valor atualizado do dano apurado e inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança. Este é o relatório. Concedo a palavra ao doutor Guido, tirar 15 minutos para sua defesa. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente gostaria de cumprimentar a todos os membros dessa egrégia corte, na pessoa do senhor presidente, conselheiro Mauri Torres, demais servidores dessa casa. Como falado pela ilustre conselheira, trata-se aqui de uns autos de tomada de conta especial de um convênio firmado entre o município de Carbonita e o Estado de Minas Gerais por meio da CEDRU. Antes de adentrar na questão de mérito dessa tomada de conta especial, é importante aqui ressaltar um contexto fático que entornou essa questão, que foram as eleições do ano de 2012. Esse convênio, conforme
acabou de expor a ilustre conselheira, ele foi firmado em 2011, sendo prorrogado para 2012 o prazo de vigência até maio de 2012. As obras, conforme consta nos autos, foram concluídas no prazo correto, em maio de 2012, sendo prestadas as contas em julho de 2012. Prestadas as contas em julho de 2012, até divergindo do relatório da tomada de conta especial, né, que consta, e a gente até alega isso na defesa, e infelizmente a gente não viu isso nos relatórios, é alegado que o município recebeu a obra sem até ateste de conclusão. A gente até comprovou que o próprio relatório é contraditório quanto a isso. Houve o ateste de conclusão em 2012 e foram prestadas as contas. A nosso entender, e isso são coisas que vai entrar numa preliminar que nós vamos alegar, o município deve ter sido notificado para alguma informação, isso como medidas administrativas, que assim poderíamos dizer, né, que antecederiam a tomada de conta especial, e o município simplesmente por ser, né, isso já no ano seguinte, em 2013, porque em 2012 encerrou o mandato do então gestor. Então, em 2013, possivelmente, essa administração, no início do seu mandato, deve ter sido notificada, não apresentou as informações e, por exclusivamente perseguição política, diante desses fatos, propôs uma ação civil pública contra o tomador de contas, do senhor Benedito Walter Moraes, por supostas irregularidades neste convênio. E isso diante, creio eu, que de informações solicitadas pelo órgão conveniente. E aí, excelências, eu entro na primeira preliminar que nós arguímos na defesa, que até então não foi analisada nem pelo relatório, que é da própria nulidade do processo de tomada de contas aberto pelo Estado, uma vez que não foram comprovados nos autos a tomada das medidas administrativas cabíveis, as medidas prévias cabíveis, para posteriormente a abertura dessa tomada de conta especial. Uma vez que o prestador de contas, em momento algum, né, antes da abertura da tomada de conta especial, foi notificado ou foi informado de qualquer irregularidade no convênio. Ele prestou as contas no seu último ano de mandato, em julho de 2012, só sendo notificado já depois de aberta a tomada de conta especial. Isso, né, diante de uma auditoria, inclusive, que foi realizada, uma vistoria que foi realizada, e aqui gostaria de ressaltar, vistoria essa realizada em novembro de 2013. Vistoria essa que instrui todo o relatório da tomada de conta especial. Então, nós temos aqui um fato que eu acho que é de suma importância, é que as obras foram concluídas em julho de 2012 e a vistoria só foi realizada em 13 de novembro de 2013, ou seja, mais de 1 ano e meio depois da conclusão das obras. Então, nesse ponto, nós viemos aqui, preliminarmente, alegar a nulidade do processo de tomada de conta especial, uma vez que não foi atendidos os requisitos legais quanto às medidas administrativas necessárias, né, antes da abertura da tomada de conta especial. Também preliminarmente, cumpre aqui também suscitar uma preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, ao ter conhecimento, né, da abertura da tomada de conta especial, aí já era tomada de conta especial, o então prestador de contas, o responsável, solicitou imediatamente que fosse realizada nova vistoria naquela obra, agora acompanhada pelo responsável técnico e pelo prestador de contas. Só que, injustificadamente, a comissão de tomada de conta especial indeferiu essa realização de nova vistoria, sendo que essa nova vistoria seria de suma importância para demonstrar a regularidade na aplicação desses recursos. E aqui
é importante ressaltar que a regularidade, ela inclusive está demonstrada no fato de que, além de executar obras a mais do que estava previsto no projeto básico, o que não foi mencionado em momento algum no projeto, na tomada de conta especial, no relatório de tomada de conta especial, nem na conclusão, pois foi instalado, além das caixas que estavam previstas no projeto básico, mais uma caixa de 10 mil litros de água. Essa obra ela consistia num sistema de abastecimento simplificado, onde 3 comunidades seriam contempladas. E essa solicitação de nova vistoria, ela se fez necessária, inclusive, por erros grotescos da vistoria, que demonstrou total desconhecimento do próprio projeto básico do convênio. Pois o projeto básico constava que seria realizado um sistema simplificado de abastecimento, onde seriam construídas caixas, né, próximo às moradias, e posteriormente, isso não previa no convênio, os moradores ou o município, com recursos próprios, faria a interligação dessas caixas às residências que ficavam próximas a essas caixas. Isto consta, inclusive, das fotos do próprio relatório de tomada de conta especial. Consta também das fotos que a defesa juntou nos autos. Só que isto não foi considerado no relatório de tomada de conta especial. O servidor que lá foi fazer vistoria, e aqui nós temos que ressaltar, não conhecia nem sequer o projeto básico do convênio. E uma das questões que ele alegou, que é aqui totalmente contraditório, é que não foram instaladas justamente as mangueiras que ligariam as caixas às residências. Lógico, como que foram instaladas? Se essas mangueiras não estavam previstas no convênio, não estavam previstas no projeto básico. Isso aí era uma segunda etapa que deveria ter sido concluída pela administração que sucedeu o prestador de contas e que, infelizmente, não foi executado. O que a gente pode aqui expor? Somos sabedores que cidades de interior, as questões políticas são afloradas. E Carbonita não é diferente disso. Lá a gente tem até hoje, uma polarização muito grande entre partidos, né, de esquerda e, vamos dizer, de direita. O prefeito, então, era prefeito pelo PSDB, seu sucessor foi seu maior algoz, o senhor Marcos Geraldo, eleito pelo PT. Eram inimigos, inclusive que ele tinha ganhado a eleição anterior, o senhor Benedito. Que ele fez? Diante disso, simplesmente, como tinha sido uma obra, algo que trazia benefício não só à população, mas benefício político para o senhor Benedito, porque ele conseguiu aquilo para as comunidades, ele simplesmente não colocou aquele sistema de abastecimento em funcionamento. E, inclusive, consta isso do relatório da tomada de conta especial. Um dos motivos para que o sistema não funcionasse, não estivesse funcionando na época da vistoria, 1 ano e meio depois de concluídas as obras, foi justamente a falta de água no sistema. Porque as mangueiras, como, né, acho que todos sabem, o sol daquela região, eu posso dizer que eu sou da região, sou do Vale do Jequitinhonha, não sou de Carbonita, mas sou lá de baixo, do Médio Jequitinhonha, o sol daquela região que é escaldante. Imaginem os senhores, uma mangueira ficar sem água, no sol, ou parcialmente enterrada, por 1 ano e meio, quando ela começa a receber água, né, colocar em funcionamento, ela vai apresentar vazamentos, como foi declarado aqui, ela vai apresentar trincas, como foi declarado aqui. Então, isso foi glosado, em tese, pela vistoria, simplesmente pelo fato das mangueiras estarem avariadas. Mas a própria vistoria, no próprio relatório, as folhas 301, né, assevera não ser, e aqui eu
abro aspas, assevera não ser possível determinar o momento da deteriorização dos itens reprovados. Então, nós estamos falando aqui que o que foi reprovado foram as mangueiras. E outra questão que foi analisada pelo ilustre, né, aqui, vistoriador, foi a qualidade da mangueira. E aí ele avalia as mangueiras que estavam ali, algumas mangueiras que estavam naquele momento, ligando as casas às caixas. Só que essas mangueiras que ligavam as casas às caixas não tinham sido colocadas, não eram objeto convênio, não foram adquiridas pela prefeitura. São mangueiras que foram colocadas pelos moradores. E ele analisou, inclusive, coisa errada, coisa que não estava no convênio. E ele fala que não havia mangueira ligando as caixas, né? Trazendo água até as caixas. Só que nas próprias fotos que constam dos autos, lá estão as mangueiras, inclusive, ele mostra e tira foto das valas onde as mangueiras vinham enterradas. E aí, em um determinado momento também é falado que uma das caixas, inclusive, não tinha de onde viria a água, não tinha ligação. Excelências, mostra mais uma vez o desconhecimento do projeto básico, pois um daqueles terminais seria abastecido não por água de um dos poços artesianos que foram perfurados, mas sim por caminhão-pipa, uma vez que naquela localidade já tinham sido perfurados anteriormente poços artesianos e não tinha água de qualidade. Então, seria um ponto de recebimento de água de caminhão-pipa. Então, excelências, o que se pode ver é um total desconhecimento. E, na verdade, o que ocorreu nos autos aqui foi uma briga política que ensejou, que ocasionou um prejuízo ao erário, onde o ex-prefeito, agora ex-prefeito, né, o sucessor do prestador de contas, deixou de colocar em funcionamento esse sistema de abastecimento simplesmente por mesmo perecer, né? E aí, com a demora na análise das contas pelo Estado, 1 ano e meio depois, veio a constatar o que já era previsto, que o sistema sofreu avarias pelo decorrer do tempo, pela falta de uso. Não constam nos autos nada que diz respeito a desvio de recursos. Pelo contrário, consta nos autos, inclusive, que além de ter executado o objeto a mais do previsto no projeto básico, com a questão da caixa, uma caixa de 10 mil litros a mais, que não é barato, ainda foram devolvidos aos cofres do Estado, desse convênio, mais de R$6.000, que não foram aplicados. Então, como dizer que não foi totalmente executado, que houve uma verbação de recursos públicos, se inclusive houve até devolução? Solicite que você conclua que são 15 minutos. Já passou. São quantos minutos? Eu não... Desculpa, Excelência. Então, Excelências, aqui... desculpa, Excelência, que eu não estava acompanhando o tempo aqui. O que a gente vê aqui nos autos, Excelência, é só que tudo ocorrera por culpa exclusiva da má utilização do sistema ou da não utilização do sistema, que os recursos restaram comprovados, e aqui a gente gostaria, mais uma vez, de reiterar as preliminares arguídas quanto ao cerceamento de defesa, falta de vistoria, e pugnar aqui pela não procedência, né, da tomada de contas especial, imputando ao prestador de contas as condenações sugeridas, e anulação da própria tomada de contas especial. Excelências, obrigado. A palavra, conselheira Adriana. Embora algumas coisas alegadas, né, pelo defendente, como não analisada por essa Corte de Contas, foram sim analisadas no processo, mas ainda assim eu vou retirar de pauta para rever o processo, para a gente ter segurança. Muitas das coisas que foram alegadas como não verificadas foram verificadas pelo órgão técnico dessa Corte. Pela ordem, Excelência.
Só uma questão, na verdade, eu estou colocando que não foram analisadas, Ilustríssima Conselheira, não pelo órgão técnico, eu estou colocando que não foram analisadas pela pela Secretaria de Tomada de Conta Especial, pelo fato que eles estavam responsáveis pela análise da prestação de contas. Aqui já chegou, Excelência, infelizmente já chegou, já está tardiamente. Mas no caso, analisado e referendado como se tivesse sido feito por o órgão. Neste caso. Sim, Excelência. Okay. Mas eu vou retirar de pauta. Muito obrigado, Excelência. Fica retirado de pauta o processo 951-755. Concedo a palavra à conselheira Adriana Andrade para relatar os processos da sua pauta adiada do dia 29 de agosto de 17. Muito obrigada, senhor presidente. Em bloco, os itens 1 a 3. Primeiro, eu afasto a preliminar arguída. Conselheira Milton Coelho. Também afasto. Também acompanha a relatora, fica aprovado. Preliminar. Nos termos de minhas fundamentações, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva sancionatória dessa Corte quanto aos apontamentos passíveis de multa e voto pela extinção dos processos com resolução de mérito. Intime-se e arquive-se. Conselheira Milton Coelho. Acompanho o voto da conselheira. Também acompanho o voto da relatora, fica aprovado o voto da relatora. Item 4. São várias preliminares. A preliminar de exclusão do polo passivo, da relação processual dos senhores Alexandre Silveira de Oliveira e Ricardo Fantoni Álvares, por não terem participado dos atos cujas irregularidades foram analisadas neste processo. Conselheira Milton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Pelo não reconhecimento da nulidade arguída referente à ofensa ao princípio da presunção da inocência e ao devido processo legal. Conselheira Milton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o preliminar. Falta de interesse processual e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo quanto ao pregão 02/2012. E pela extinção parcial do processo sem resolução de mérito quanto ao pregão eletrônico 02/2012, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do inciso 3 do regimento interno e por falta de interesse processual, conforme inciso 6 do artigo 485 do CPC. Conselheira Milton Coelho. Acompanho o decidido. Também acompanha a relatora, fica aprovado o voto da relatora. Em prejudicial de mérito, eu voto pelo não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal quanto aos atos do processo de compra citado, que resultaram na adesão como carona da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte à ata de registro de preços citada. Conselheira Milton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Eu voto pela aplicação de multas no valor de R$10.000 ao senhor Camilo Fraga Reis, nos termos constantes em meu voto, e pela aplicação de multas no valor de R$8.000 ao senhor Adrian Machado Batista, também nos termos constantes de meu voto, e voto também por não aplicar multa pelas irregularidades dos itens B e C, por serem ações ou omissões constitutivas da irregularidade do item D, e faço recomendações e determinações à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, intime-se os responsáveis e cumpridas as disposições legais, arquive-se os autos. Conselheira Milton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. O item 5, eu peço a retirada de pauta. Fica retirado de pauta o processo 710-649. Item 6, com fundamento no artigo 48, inciso 3, combinado com o artigo 51 da Lei Complementar 102/2008, eu julgo irregulares as contas referentes ao termo de cessão gratuita de uso de veículo, celebrada em 2/3/98, entre a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e o Clube de Serviços dos Amigos de Hermilo Alves e Ressaca do município de Carandaí, uma vez que ficou comprovado o descumprimento de cláusulas do ajuste que determinava a contratação do seguro para o veículo cedido, o que acarretou prejuízo advindo da perda do bem,
de propriedade da Secretaria de Estado de Saúde, razão pela qual eu determino que o senhor Luiz Esteves de Faria, presidente do clube à época, devolva ao erário R$ 10.349, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais cabíveis nos termos do artigo 254, Regimento Interno. Observadas as formalidades regimentais, arquivos seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 7. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva sancionatória dessa Corte quanto aos apontamentos passíveis de multa e voto pela extinção do processo com resolução de mérito. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado em prejudicial de mérito. Pelo dispêndio indevido a título de contrapartida de convênio, eu determino o ressarcimento ao erário pelo senhor Vicente Eustáquio Magalhães, prefeito de Romaria à época, da quantia de R$ 12.000, valor que deverá ser devidamente corrigido em conformidade com o disposto da Resolução 1313, intime-se o responsável, faça recomendações e determinações, cumpridas as disposições regimentais, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 8. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória dessa Corte contra os apontamentos passíveis de multa. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho. Também estou de acordo, fica aprovado em preliminar. Eu considero irregular a realização de despesas não afetas à Câmara Municipal e determino que o coordenador de despesas, senhor Djalma da Conceição Ferreira Coelho, restitua o valor de R$ 9.316,85 relativo aos gastos com despesas estranhas à competência da Câmara. Faço recomendações e determinações, intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 9. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória dessa Corte quanto aos apontamentos passíveis de multa e voto pela extinção do processo com resolução de mérito. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado em prejudicial de mérito. Pelas parcelas indenizatórias com verba de gabinete de valor fixo, contrariando diversos entendimentos emanados por este tribunal, eu determino que o senhor Antônio Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Confins à época, e os vereadores Geraldo Aparecida Aires, Geraldo Assis Costa, Ilson Alves da Silva, Maurício Teixeira da Costa, Mirtes Naviman de Araújo, Wales Lucas Ribeiro, Valdir Teixeira Júnior e Valdo Gonçalves da Silva, proceda ao ressarcimento da quantia de R$ 3.700 cada, valor que deverá ser devidamente corrigido. Faço recomendações e determinações, intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 10. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória dessa Corte contra os apontamentos passíveis de multa e voto pela extinção do processo com resolução de mérito. Conselheiro Hamilton Coelho. Também reconheço a prescrição. Também acompanho o voto da relatora e fica aprovado em prejudicial de mérito. No que tange ao recebimento indevido a título de remuneração, eu determino que os agentes políticos citados neste voto do município de Imbé de Minas no exercício de 2001 a 2002 promovam o ressarcimento ao erário das importâncias a seguir discriminadas, valores esses que deverão ser devidamente corrigidos em conformidade com a resolução TC3 de 2013. Faço recomendações e determinações, intime-se os responsáveis, cumpridas as disposições regimentais, arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. Também pelos ressarcimentos, nos termos e limite do voto da senhora relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, fica aprovado o voto da relatora. Item 11. Nos termos expostos em meu voto, eu rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo ex-prefeito. Conselheiro Hamilton Coelho. Também rejeito-a. Também acompanho a relatora, fica aprovado. Em sede prejudicial de mérito, nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva sancionatória dessa Corte, no que tange a irregularidade passiva de multa constante no item B. Conselheiro Hamilton Coelho. Igualmente reconheço a prescrição. Também acompanho a relatora, fica aprovado o voto da relatora. Quanto à pretensão ressarcitória decorrente da irregularidade constante no item A, constante o meu voto, eu determino que o senhor Eduardo de Almeida Gubira, prefeito do município à época, restitua ao erário
o valor de R$ 51.967,20, devidamente atualizada a data da devolução. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. Também pela restituição. Também acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Item 12. Nos termos de minha fundamentação, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva sancionatória dessa Corte no que tange às irregularidades passíveis de multa, constante dos itens 2 e 4. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o excesso de mérito. Quanto aos demais itens, nos termos constantes de meu voto, deverá o processo ser arquivado sem resolução de mérito nos termos legais e regimentais. Faço recomendações e determinações, intime-se os responsáveis, depois de cumpridas as disposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Com a devida vênia, voto pelo prosseguimento do processo ante eventual prejuízo financeiro à administração, cuja obrigação de reparar amolda-se ao disposto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República. Eu acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Vencido o conselheiro Hamilton Coelho. Item 13, nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva sancionatória dessa Corte, no que tange a irregularidade passível de multa, constante no item 1 do relatório. Desculpe. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Eu também estou de acordo. Fica aprovado o excesso de mérito. Eu considero irregular o recebimento a maior pelos agentes políticos citados em meu voto e determino restituição devidamente corrigida, tudo nos termos legais e nos termos constantes do meu voto, intime-se os interessados o teor dessa decisão, promovidas medidas legais cabíveis e arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 14. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva sancionatória dessa Corte quanto aos apontamentos passíveis de multa. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o excesso de mérito. Eu afasto a irregularidade da despesa realizada com pagamento de verba indenizatória, tendo em vista que, à época dos fatos, não vigia a Emenda Constitucional 50 de 2006, que vedou o pagamento das parcelas indenizatórias para a convocação de sessão extraordinária, sessão legislativa. Intime-se os interessados, promovidas medidas legais cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Um bloco de 15 a 17. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores acima nominados, nos termos de minhas fundamentações. A seguir, eu faço recomendações e determinações. Intime-se os responsáveis, cumpridas as disposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos da relatora. Em bloco de 18 a 35, aposentadorias. Nos termos constantes em meus votos, determino os registros das aposentadorias acima relacionadas e cumpridas as disposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Igualmente pelos registros. Também acompanho o voto da relatora. Ficam aprovados os votos da relatora. Continua com a palavra a conselheira Adriana Andrade para a sua pauta já do dia 5 de setembro de 2017. Obrigada, senhor presidente. O item 36. Nos termos de minha fundamentação, eu julgo procedente a denúncia, porém deixo de aplicar multa aos responsáveis, haja vista que no curso da ação de controle, os agentes encarregados de realizar a licitação regularizaram o instrumento convocatório ao retificar o edital impugnado referente ao pregão presencial citado, e ainda que não foram detectadas outras irregularidades no edital 004. Cumpridas as providências regimentais, os autos deverão ser arquivados. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 37. Nos termos de minha fundamentação, eu não acolho a preliminar proposta. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não acolho. Também acompanha a relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Considerando a perca de objeto, uma vez que já houve decisão de mérito transitada e julgado no âmbito do judiciário, eu voto pela extinção do feito sem resolução de mérito e sem inscrição do débito no cadastro do Tribunal de Contas e pelo arquivamento do processo nos termos do meu voto. Intime-se e observadas as formalidades regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 38. Nos termos de minha fundamentação, eu voto pelo arquivamento dos autos
sem resolução de mérito nos termos regimentais legais. Intimos os interessados acerca do teor da decisão e promovidas as medidas legais cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Peço vênia, replico o voto proferido no processo 4.610. Eu acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Vencido o conselheiro Hamilton Coelho. Item 39. Em prejudicial de mérito, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva do tribunal nos itens 1, 2, 4 e 5, nos termos de minha fundamentação, no que tange às irregularidades passíveis de multa. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. No que se refere às irregularidades que ensejariam dano passíveis de ressarcimento, discriminados nos itens 3, 6 e 7 de minha fundamentação, eu voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito. Intimos os interessados acerca do teor dessa decisão, promovidas as medidas legais cabíveis e arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Replico o voto proferido no processo 4.610. Eu acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Vencido o conselheiro Hamilton Coelho. Bloco de 40 a 43, prestação de contas. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores acima relacionados, nos termos das minhas fundamentações, faço recomendações e determinações, intime-se os responsáveis e cumpridas as disposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos da relatora. Em bloco, aposentadoria de 44 a 81. Nos termos constantes nos meus votos, eu determino os registros das aposentadorias e pensões acima relacionadas. Cumpridas as disposições regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos da relatora. Item 82. Nos termos de minha fundamentação, eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator. Continua com a palavra a conselheira de Andrade para relatar o processo 851.731, adiado à sua pauta do dia 12 de setembro de 17. Eu não acolho a preliminar arguída. Conselheiro Hamilton Coelho. Também desacolho. Também acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Eu julgo regulares nos termos legais e regimentais as contas do exercício de 2010 da MGI, Minas Gerais Participação S.A., de responsabilidade do senhor Benedito Sérgio de Rezende, então diretor-presidente da entidade, dando liquidação. Cumpridos os procedimentos regimentais cabíveis, o processo deverá ser arquivado. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. O processo 84.987 já foi adiado. Concedo a palavra à conselheira Adriana Andrade para relatar os processos à sua pauta adiado do dia 25 de setembro de 17. 26 de setembro. Item 114. Nos termos de minha fundamentação, eu voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito. Intime-se os interessados dessa decisão. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Bloco 115 a 117. Nos termos de minhas fundamentações, eu voto pela extinção dos processos sem resolução de mérito e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Faço recomendações e determinações. Transitada e julgada a decisão, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos da relatora. Item 118. Em prejudicial de mérito, nos termos de minha fundamentação, com relação às irregularidades passíveis de aplicação de multa, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva do tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. Também reconheço a... Eu também acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Eu julgo irregulares as contas tomadas do senhor Marcílio de Assis, presidente da Federação de Futebol Society Minas Gerais à época, e assim eu determino que o ex-gestor restitua ao erário estadual a importância de R$ 15.000, repassada à entidade
em 10/6/2008, a ser atualizado nos termos legais. Faço recomendações e determinações após o cumprimento dos procedimentos regimentais, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto da relatora. Também acompanha a relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Item 119. Em prejudicial de mérito, nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal em relação às irregularidades anotadas nos itens de 1 a 3 de meu voto, uma vez que não há evidência de dano ao erário. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado em prejudicial de mérito. Em razão da constatação de dano ao erário, o senhor Antônio Eustáquio Souza Sá, presidente da Câmara Municipal de Virgem da Lapa, no exercício 2002, deverá restituir ao erário municipal a importância histórica de R$ 1.801,68, a ser devidamente atualizado na data da devolução. Após o cumprimento dos procedimentos regimentais, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 120. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a aplicação da prescrição no que tange aos itens 1, 2, 7 e 8 e dos itens de 10 a 25 de meu voto, por se tratar de irregularidades passíveis de multa. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. No que tange aos itens 3, 4, 5, 9 e 26, eu desconsidero os apontamentos em razão da ausência de dano ao erário. Quanto ao item 6, em decorrência do valor ser considerado de pequena monta, eu voto pela aplicação do princípio da insignificância, ultimadas as providências cabíveis e arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto da relatora, porém, quanto ao item 6, assentado nos termos do fundamento contido no RO 862-242, sessão do Pleno de 13/5/2015, aplico a hipótese prevista no artigo 117 da Lei Orgânica. Eu acompanho o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora. Vencido o conselheiro Hamilton Coelho com relação ao item 6. Item 121 da pauta. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória dessa Corte quanto aos apontamentos passíveis de multa e voto pela extinção do processo com resolução de mérito. Intime-se os responsáveis, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 122. Preliminarmente, afasta a alegação de constitucionalidade arguída. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado a preliminar. No mérito, eu voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito nos termos legais e regimentais. Intime-se os interessados, promovidas as medidas legais cabíveis, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 123. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, no que tange às irregularidades passíveis de multas, constantes dos itens 1 a 3. Conselheiro Hamilton Coelho. Pela ordem, excelência, o 122 acabou, deixei passando aqui. Eu voto pelo prosseguimento do feito nos termos e limites do artigo 35, parágrafo 5º da Constituição, razão pela qual rogo a Vossa Excelência que faça a retificação da proclamação do voto. Então fica no processo 6.117.822 da pauta, aprovado o voto da relatora, vencido o conselheiro Hamilton Coelho. Quanto aos itens 4, 6 e 7, nos termos de minha fundamentação, deverá o processo ser arquivado sem resolução de mérito, nos termos legais e regimentais. Intime-se os interessados acerca do teor da decisão, arquivo seus autos. Eu vou ver agora, vou colher o voto do conselheiro Hamilton Coelho na preliminar do processo 480.267. Na preliminar, acompanha a eminente conselheira. Eu também acompanho a conselheira, fica aprovado em prejudicial de mérito. Quanto ao mérito, conselheiro Hamilton Coelho. Quanto ao mérito, replico o voto proferido no processo 4.610. Eu acompanho o voto da relatora, então fica aprovado o voto da relatora, vencido no mérito o conselheiro Hamilton Coelho. Em bloco 124 e 125 da pauta, eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores acima nominados, nos termos de minhas fundamentações. Faço recomendações e determinações, intime-se os responsáveis e cumpridas as disposições regimentais, arquivo seus autos.
Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos da relatora. Item 126. Nos termos de minha fundamentação, eu voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do gestor acima relacionado. Faço recomendações e determinações a seguir. Cumpridas as disposições cabíveis à espécie, os autos deverão ser arquivados. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Em bloco 127 e 128, nos termos de minhas fundamentações, eu rejeito as preliminares arguídas. Conselheiro Hamilton Coelho. Também rejeito. Também acompanha a relatora e fica aprovado o voto da relatora. No mérito, eu voto pela regularidade das contas dos gestores acima relacionados, faço recomendações e determinações e cumprir as disposições cabíveis e arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Também pela regularidade das contas, sem prejuízo das recomendações determinadas. Também acompanha o voto da relatora e fica aprovado o voto da relatora. Item 129. Nos termos de minha fundamentação, eu rejeito a preliminar de nova citação do gestor, arguída pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo e fica aprovada a preliminar. Nos termos legais e regimentais, eu julgo irregulares as contas apresentadas pelo gestor responsável pelo Instituto Municipal de Previdência de Cachoeira Dourada no exercício 2012, senhor Alessandro Alves da Silva, e nos termos do inciso 1 do artigo 318 do Regimento Interno deste Tribunal, aplico-lhe multa no valor de R$5.000, conforme descrito no meu voto. Após cumpridas as disposições cabíveis, arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo e fica aprovado o voto da relatora. Item 130. Nos termos regimentais legais, eu julgo irregulares as contas do Instituto da Previdência dos Servidores Públicos do município de Coroaci, no exercício 2012, de responsabilidade do senhor Wilson Alves Generoso, e nos termos do inciso 1 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, aplico-lhe multa no montante de R$8.000, conforme discriminado em meu voto, faço a seguir recomendações e determinações e cumprir as disposições cabíveis à espécie, os autos deverão ser arquivados. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo e fica aprovado o voto da relatora. Em bloco, os itens 131 a 133 da pauta publicada. Nos termos de minhas fundamentações, eu voto pela regularidade das contas dos gestores acima relacionados. A seguir, faço recomendações e determinações e, cumpridas as disposições cabíveis à espécie, os autos deverão ser arquivados. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos da relatora. Item 134, nos termos regimentais legais, eu julgo irregulares as contas da senhora Elaine Aparecida Alves, responsável pelo Instituto de Previdência Municipal de Biquinhas, no período de 1 de 1 de 2013 a 30 de 4 de 2013, e do senhor Valdeci Lopes de Araújo, responsável no período de 1 de 5 de 2013 a 31 de 2 de 2013. E nos termos do inciso 2 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, imputo a cada um deles a multa de R$1.000. Faço recomendações e determinações, cumpridas as disposições cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 136, em sede prejudicial de mérito, eu reconheço a aplicação do Instituto da Decadência e voto pelo registro dos atos de admissão dos servidores. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. No mérito, considerando que no presente processo há análise acerca do registro ou não dos atos de admissão decorrente de contratação temporária e considerando ainda que esta matéria é objeto do incidente de uniformização de jurisprudência que tramita nessa Corte de Contas, autuado sobre o número 1007-377 da relatoria do conselheiro Mauri Torres, eu voto pelo sobrestamento dos autos até o julgamento do citado incidente. Oi? Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora.
em bloco de 130, itens 136 a 140. Em observância ao disposto no artigo 259 da Resolução 2 de 2008, determino a averbação dos atos revisionais ao registro das concessões das aposentadorias acima relacionadas. Faço recomendações e determinações, cumpridas as disposições regimentais, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Ficam aprovados os votos da relatora. Em bloco, itens 141 a 154. Nos termos constantes dos meus votos, eu determino os registros das aposentadorias e das pensões acima relacionadas, cumpridas as disposições regimentais, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho também. Também acompanho o voto da relatora. Ficam aprovados os votos da relatora. Item 155. Nos termos de minha fundamentação, eu abro divergência com o voto do conselheiro relator, conselheiro Cláudio Terrão, quanto aos seguintes pontos. Não tendo encontrado nos autos elementos de convicção para determinar que o ex-prefeito restitua ao Estado o valor relativo a caixas de água não fornecidas ou para imputar-lhe multa pela falta de fornecimento dos reservatórios a moradores, uma vez que não há na descrição do objeto do convênio, nem no plano de trabalho, referência ao fornecimento de caixas d'água, tampouco termo aditivo ou mesmo apostila que determinasse a inclusão desse fornecimento no objeto do convênio, eu não determino o ressarcimento desses valores. Quanto ao saldo remanescente do convênio, no valor de R$ 943,02, cuja devolução ao Estado poderia ser imposta ao município, entendo que deve ser aplicado o princípio da insignificância. Quanto às outras irregularidades que poderia ensejar imputação de multa ao gestor, eu reconheço a prescrição uma vez que preenchidos os requisitos para aplicação desse instituto. Mas, na linha do entendimento do conselheiro relator, eu determino a expedição de recomendação ao atual secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana para que nas próximas contratações realize tempestivamente as vistorias de cumprimento do objeto, observando os prazos de vigência e ainda que na formalização dos convênios descreva o objeto, suas especificações e os planos de trabalho de forma precisa, bem como indique os custos da execução. Cumpridas as exigências regimentais, notadamente a remessa dos autos ao Ministério Público nos termos regimentais e após o cumprimento dos procedimentos cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Na verdade, eu também votei com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. Eu vou protocolar o meu voto, né? Eu vou acompanhar o voto vista. Então, fica aprovado o voto vista da conselheira Adriane Andrade, vencido o conselheiro Cláudio Terrão. Agora passo a relatar os processos da minha pauta adiada do dia 26 de setembro de 2017. O item 156, o processo 884, 787, eu vou retirar de pauta. O item 157, processo 951, 585. Voto. Julgo procedente a presente representação e considero irregulares os pagamentos da 13ª e 14ª parcela referentes aos resíduos da gratificação de incentivo à eficiência dos serviços, que foram pagas aos servidores utilizando seus excedentes de receita de semestres anteriores, por contrariar o disposto no artigo 112 da Lei 11.406/94, com redação dada pela Lei 12.764/98, segundo o qual deve ser paga mensalmente. Todavia, em consonância com as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público, considero que não há valores a serem devolvidos, uma vez que restou evidente a boa-fé dos servidores, o caráter alimentício dos valores recebidos e a ocorrência de errônea interpretação da lei por parte das gestoras da Fundação Centro de Hemominas e Hemoterapia de Minas Gerais, Hemominas, com as determinações constantes do meu voto.
Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 158 é o processo 986-887. Voto. Considerando que o edital de concurso público 001-2016 atendeu às exigências deste tribunal, após realizadas as devidas adequações e sanadas as irregularidades verificadas, voto em consonância com as manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público junto do Tribunal, pelo arquivamento dos presentes autos, com fundamento no artigo 176, inciso 4 do Regimento Interno desta Casa, com a determinação constante do meu voto. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora, são os itens de 159 a 163 que terão voto comum. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados nos exercícios de 2014 e 2016, com as recomendações constantes dos meus votos, cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Agora, o item 164 e 165 também terão voto comum. Voto em sede precial de mérito, reconheça a ocorrência da prescrição da petição punitiva deste Tribunal de Contas para extinguir os presentes processos com resolução de mérito. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Ficam aprovados os votos do relator. O item 166 da pauta é o processo 887-602. Julgo irregulares as contas do exercício 2012 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Coromandel, de responsabilidade do senhor Mário Felizardo Vieira, dirigente e ordenador de despesa à época, e nos termos do inciso 1 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, aplico-lhe multa no montante de R$ 3.500, sendo 3.000 gastos com taxa de administração, 3.000 pelos gastos com taxa de administração acima do limite de 2% estabelecido no inciso 8 do artigo 6º da Lei Federal 9.717 de 1998, combinado com o artigo 15 da Portaria do Ministério da Previdência Social 402 de 2008, conforme analisado no item 1, e R$ 500 pela inconsistência de informação entre o demonstrativo da prestação de contas, contrariando procedimentos contábeis, normas estabelecidas pela Lei 4.320 de 64, com as recomendações constantes do meu voto. Intime-se o responsável, inclusive por via postal. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 167 da pauta é o número 782-640. Voto em sede de prescrição de mérito, voto pelo reconhecimento da prescrição da petição punitiva deste tribunal para extinguir o presente processo com resolução de mérito. Intime-se a responsável. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 168 da pauta é o processo 636.575. Bom, em sede prejudicial de mérito, considerando que transcorreram mais de 8 anos da atuação da tomada de contas 636.579 apresentadas aos autos principais, sem que fosse proferida decisão de mérito do presente processo, e a não comprovação de dano ao erário, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, com fundamento no inciso 2 do artigo 118-A da Lei Complementar deste Tribunal. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado em prescrição de mérito. Voto ainda pelo arquivamento dos presentes autos e do respectivo apenso, a saber, a tomada de conta especial 636.579, sob o mesmo fundamento, nos termos do inciso 1 do artigo 176, parágrafo 2º, e do artigo 196 e do artigo 182K do Regimento Interno deste Tribunal. Intima-se o atual secretário de Estado de Governo, senhor Juvenil Xavier dos Santos,
e o atual presidente da Associação Pró Melhoramentos do Bairro Jardim Filadélfia, de Belo Horizonte. Desta decisão, cumpridas as exigências regimentais, arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheira Milton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 169 da pauta é o processo 643.905. Voto em sede de prestação de mérito, considerando que transcorreram mais de 8 anos antes da atuação da tomada de contas especial 643.913, apensados aos autos principais, sem que fosse proferida a decisão de mérito do presente processo, e a não comprovação de dano ao erário, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva desse Tribunal de Contas, com fundamento no inciso 2 do artigo 118-A da Lei Orgânica desse Tribunal. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheira Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado em prejudicial de mérito. Voto ainda pelo arquivamento dos presentes autos e dos respectivos apensos, a saber, o termo aditivo a convênio número 643.910 e a tomada de conta especial número 643.913, sob o mesmo fundamento, nos termos do inciso 1 do artigo 176, parágrafo 2º, do artigo 196 e do artigo 182-K do Regimento Interno desse Tribunal. Intime-se o atual secretário de Estado e Governo, senhor Jorge de Aparecida Costa Guimarães, o senhor José de Jesus Fernandes Menezes e o senhor Carlos Eduardo Venturelli Moscone e o atual presidente da Associação Comunitária do Bairro da Vila Operária, com sede do município de Diamantina, dessa decisão. Cumpridas as exigências regimentais, arquivem seus autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheira Hamilton Também Coelho. de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 170 é o processo 986-692. Voto. Uma vez que foram devidamente cumpridas as medidas determinadas pelo colegiado nos presentes autos, voto pelo arquivamento nos termos do inciso 4 do artigo 176 do Regimento Interno. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheira Hamilton Coelho. Acompanho o voto. Fica aprovado o voto do relator. Elas são aposentadorias que vão do item 171 ao 180 da pauta. Voto determina o registro dos atos de concessão de aposentadorias e pensões, intime-se dos representantes do órgão ministerial, nos termos do artigo 167-A da norma regimental. Promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem seus autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheira Hamilton Coelho. Também de acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Concedo a palavra à conselheira Adriana Andrade para relatar os processos da sua pauta. É o processo o item 224 da pauta. Eu gostaria esse processo está adiado. Foi adiado. Foi adiado. Então é 225. Isso. Eu julgo parcialmente procedente a denúncia, considerando a irregularidade da participação do senhor Gilmar Abadio de Rezende, servidor público municipal e vice-presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Públicos Municipais à época, da Concorrência Pública 014/2009, realizada para alienação de imóveis de propriedade do município. Aplico multa individual de R$ 3.000 aos responsáveis, senhor José Divino da Silva, então prefeito do município e ordenador de despesa, e o senhor Gilmar Abadio de Rezende, então vice-presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Públicos Municipais, da senhora Marisete Salete Esperafico dos Reis, senhor Maurício Messias Barbosa e Lúcio Jorge Pedrosa, ambos da Comissão Permanente de Licitação à época. Faço recomendações e cumprir os procedimentos regimentais cabíveis, arquivo seus autos. Conselheira Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Em bloco 226 e 227 dessa pauta publicada. Eu voto pela extinção dos processos sem resolução de mérito e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos, nos termos dos meus votos. Intime-se os interessados acerca do teor da decisão, arquive-se. Conselheira Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos da relatora.
Item 228. Nos termos de minha fundamentação, considerando que os elementos instrutórios demonstraram a boa-fé do senhor Carlos Moura Murta ao homologar o pregão presencial 062 de 2016, a existência da competitividade no procedimento licitatório, inclusive com participação de microempresas e empresas de pequeno porte, e a razoabilidade do valor do quilômetro rodado, contratado para o uso do veículo tipo ônibus, e considerando que os serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública municipal são essenciais e devem ser prestados de forma contínua para se resguardar o direito à educação, entendo que não deve ser promovida a citação do senhor Carlos Moura Murta, prefeito municipal de Vespasiano, no exercício 2016. Faço recomendações e determinações, cumpridos os procedimentos legais cabíveis e arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Item 229. Em observância aos princípios de eficiência, da racionalidade administrativa, da economia processual e aos direitos fundamentais, ampla defesa e razoável duração do processo, eu voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito, nos termos legais e regimentais, e promovidas medidas legais cabíveis, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Não. Aqui eu acho que é só eu que voto. Aqui eu não voto, não. Eu vou acompanhar o voto vista da conselheira Adelina Andrade, o voto da relatora, ficando vencido o conselheiro Licurgo Mourão. Item 230. Eu voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação do meu voto, promovidas as medidas legais cabíveis, espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Esse é o 230? É. Com devida vênia, eu voto pelo prosseguimento do processo, nos termos e limite da fundamentação dos autos 4.610. Eu vou acompanhar o voto da relatora. Não fica aprovado o voto da relatora, vencido o conselheiro Hamilton Coelho. O item 231. Nos termos de minha fundamentação, eu reconheço contra as irregularidades passíveis de multa a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado. No mérito, com relação à pretensão de ressarcimento, eu voto pela extinção do processo sem resolução de mérito e observadas as formalidades regimentais, arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. 232 já foi. Agora o item 233. Considerando que no presente processo a análise acerca de registro ou não dos atos de admissão decorrente de contratação temporária e considerando ainda que essa matéria é objeto de incidente de uniformização de jurisprudência que tramita nessa Corte de Contas, autuado sob o número 1007-377, de relatoria do conselheiro Mauri Torres, como no voto anterior, eu voto pelo sobrestamento dos autos até o julgamento do citado incidente. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto da relatora. Em bloco, 234 a 237. Nos termos das minhas fundamentações, eu reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, no que tange às irregularidades passíveis de multa, e voto pela extinção dos processos com resolução de mérito, intimos os interessados, promovidas as medidas legais cabíveis e arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho a eminente relatora, porém divijo no processo 235 da pauta, o 700.029, quanto ao item 7, no que tange ao pagamento adicional por tempo de serviço ao chefe do Departamento Executivo, do Departamento de Administração, Saúde e Ensino, pois aplico a hipótese prevista no artigo 117 da Lei Orgânica. Quanto ao processo 678.444, o meu voto é pelo prosseguimento do feito nos termos e limite do processo 4.610.
Eu vou acompanhar o voto da relatora, ficando vencido o conselheiro Milton Coelho com relação ao item 235 da pauta e o item 237 da pauta. Item 238. Eu afasto a alegação apresentada pelo Ministério Público de inconstitucionalidade. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. Quanto aos apontamentos constantes do item 1 a 7, 9, 12, 14, 15 e 16, passíveis de aplicação de multa, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva do tribunal, nos termos do meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado com predição de mérito. No mérito, eu voto pela regularidade das despesas apontadas nos itens 10, 13 e 17, com base no princípio da insignificância, e deixo de determinar a restituição dos valores pela regularidade das despesas apontadas nos itens 8 e 11, considerando que o chefe do Poder Executivo agiu com estrita observância ao princípio da legalidade, afastando a hipótese de dano ao erário, intimos os interessados acerca do teor dessa decisão e promovidas as medidas legais cabíveis à espécie arquivos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Afasta o princípio da insignificância para aplicar a hipótese prevista no artigo 117 da Lei Orgânica. Eu vou acompanhar o voto da relatora. Fica aprovado o voto da relatora, vencido o conselheiro Hamilton Coelho. No item 239, eu vou propor o sobrestamento, uma vez que se encontra na casa um incidente de uniformização tratando do assunto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 240. Eu desacolho a arguição apresentada. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o preliminar. Nos termos de minha fundamentação, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, no que tange às irregularidades passíveis de multa, e voto pela extinção do processo administrativo 716.265, com resolução de mérito. Promovidas medidas legais cabíveis, arquivo-se o processo. Determino também o arquivamento do processo 705 e 71, nos termos do inciso 4 do artigo 176 do referido regimento interno. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 241. Reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva do tribunal, no que tange às irregularidades passíveis de multa constantes nas letras A e B do meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado. Eu determino a restituição no valor de R$ 50.078, devidamente corrigido, recebido a maior pelo presidente da Câmara à época, senhor Geraldo Carneiro Teixeira, e no valor de R$ 19.669, devidamente corrigido, recebido a maior pelos senhores discriminados aqui, meu voto, abaixo, vereadores à época, de acordo com os valores apontados no quadro expositivo, constante da minha fundamentação, intimos os responsáveis do teor dessa decisão, cumpridas as medidas legais cabíveis, arquivos seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 242. Eu julgo irregulares as contas prestadas pelo senhor Luiz Carlos Costa, presidente da Câmara de Divino, no exercício 2001, em razão do pagamento de parcelas indenizatórias aos vereadores pela participação em reuniões extraordinárias e em sessões legislativas extraordinárias de edilidade sem previsão legal. Diante disso, eu determino ao responsável e aos demais vereadores a devolução ao erário no montante histórico recebido a ser atualizado pelos vereadores no montante de R$ 1.470 e pelo presidente no valor de R$ 2.445, ambos devidamente corrigidos, discriminados na forma constante de meu voto. Intime-se os responsáveis do teor dessa decisão e promovidas as medidas legais cabíveis, arquivos os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Em bloco, itens 243 a 248.
Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação de contas dos gestores acima nominados nos termos de minhas fundamentações. A seguir, eu faço recomendações e determinações, faço a intimação dos responsáveis e, cumpridas as disposições regimentais, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto da relatora. Todavia, peço vênia para divergir no processo 1.012.707, 246 da pauta, diante da aplicação de 24,99% da receita base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, percentual inferior ao mínimo de 25% previsto no artigo 212 da Constituição da República. Assim, voto pela rejeição das contas, pois não se pode transigir com a exigência de aplicação mínima a que o município está sujeito, sob pena de transgressão direta à norma constitucional, já que o direito à educação tutelado nos artigos 6º e 205 da Constituição da República foi contemplado como garantia social pelo legislador constituinte. Eu vou acompanhar o voto da relatora, ficando vencido o conselheiro Hamilton Coelho no processo 1.012.707. Agora é o item 249. Nos termos de uma fundamentação, eu julgo regulares as contas da gestora responsável pela Prodenge, senhora Isabel Pereira de Souza, e ressalto que esse julgamento não isenta titular e os demais responsáveis, com delegação de competência, da apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia ou da própria ação fiscalizadora desse tribunal. Cumpridos os procedimentos regimentais cabíveis à espécie, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Eu também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 250. Nos termos de minha fundamentação, eu julgo irregulares as contas do gestor responsável pelo Fundo de Previdência do município de Ponte Nova, no exercício de 2012, senhor José Ribeiro Nunes. Nos termos regimentais, aplico-lhe multa no valor de R$1.000, em razão da contabilização da provisão matemática previdenciária em desacordo com o relatório de avaliação autorial. Faço recomendações e determinações e cumpridas as disposições cabíveis à espécie, arquivo-se os autos. Vou só alertar a conselheira relatora que no ler ali o Ponte Nova e a Nova Ponte. Nova Ponte. Então, fica retificado. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 251. Nos termos de minha fundamentação, eu julgo irregulares as contas da gestora responsável pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São Romão, no exercício de 2012, senhora Maria Julieta Salles Palma Torres, e com fundamentos legais e regimentais, eu aplico-lhe multa no valor de R$2.000, pela contabilização de provisão matemática autorial no balanço patrimonial e do balancete do resultado do exercício, em desacordo com o relatório de avaliação atuarial. Faço recomendações e determinações e cumpridas as disposições cabíveis à espécie, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Item 252, eu voto pela extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015 e seu posterior arquivamento nos termos do artigo 176, inciso 3 do Regimento Interno. Cumpridas as disposições regimentais, arquivo-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Eu estou de acordo, fica aprovado o voto da relatora. Em bloco, itens 253 a 264. Nos termos constantes dos meus votos, eu determino os registros das aposentadorias e das pensões acima relacionadas e, cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Eu também acompanho o voto da relatora, ficam aprovados os votos da relatora. Agora passo a relatar os processos da minha pauta. Processo 265. O processo 987-144. Voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor William Damasceno de Araújo, prefeito municipal de Gurinhatã, no exercício de 2015, com as recomendações constantes dos meus votos. Intime-se o responsável da decisão proferida
por meio de publicação no Diário Oficial de Contas e também por via postal. Cumpridas as funções regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora são processos que vão do item 266 ao 281, devidamente publicado. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados dos exercícios de 2015 e 2016, com as recomendações constantes dos meus votos, cumpridas as funções regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho os votos proferidos por Vossa Excelência, salvo no que se refere ao processo 988.055. Eu peço vênia para divergir diante da aplicação de 24,05% da receita base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, percentual inferior ao mínimo de 25% previsto no artigo 212 da Constituição da República, bem como da realização de despesa de R$ 1.453.221,46 superior aos créditos orçamentários, conforme o relatório de despesas excedente por crédito orçamentário, contrariando-se disposto no artigo 59 da Lei 4.320/64. Assim, voto pela rejeição das contas de responsabilidade do prefeito Eduardo Tirone Monteiro de Alcântara, do município de Cruzilândia, exercício de 2015. Ficam aprovados os votos do relator, vencido o conselheiro Hamilton Coelho no item 267 da pauta. Processo 888.055. Agora são aposentadorias que vão do item 282 ao 292. Voto. Determina o registro dos atos de concessão de aposentadorias e pensões. Intime-se os representantes do órgão ministerial nos termos do artigo 167-A da norma regimental. Promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheira Adriana Andrade. De acordo, Vossa Excelência. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Indago, conselheira Adriana Andrade, se a matéria está pauta. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não, Excelência. Indago, pelos representantes do Sergu, doutora Cristina, se dejeita da palavra. Nada mais a pena tratar, convoco os membros do colegiado para a 30ª sessão ordinária a se realizar no dia 10 de outubro de 2017, terça-feira, às 14h30, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno. Declaro encerrada a presente sessão.